Olá amigos, olá irmãos, como vão todos vocês? Queria deixar uma palavra aqui com o desejo de não sanar o assunto, né? Eu não vou conseguir sanar esse assunto, mas é um assunto muito difícil, porém eu quero começar falando sobre a palavra de Deus nos ensina a questão de julgar a vida do nosso próximo. Quando a palavra de Deus ensina que eu e você não podemos julgar a vida do nosso próximo, a palavra de Deus, ela mostra claramente em diversos textos bíblicos que eu e você não podemos julgar alguém justamente para condenar esta pessoa, porque eu e você não temos o poder de juiz, ou seja, eu e você não somos Deus para julgar a vida de ninguém. Da maneira como medirmos, seremos medidos. E o que eu quero deixar claro é que quando um cristão, quando a palavra de Deus nos ensina que devemos julgar, é justamente no sentido do que é certo ou do que é errado. Nós não podemos julgar ninguém, mas nós podemos julgar sim aquilo que sabemos que devemos fazer e o que não devemos fazer. Eu estava vendo aqui uma passagem que fala justamente a respeito da questão que em 1 Coríntios 11:13 fala, e aqui a gente percebe que a palavra está nos dizendo para julgar uma situação, mas não é uma situação que envolve nenhum tipo de condenação, mas é um julgamento que merece para minha vida e para a sua vida como cristão, que eu e você possa ter uma maneira de examinar a situação e perceber que aquela situação, eu e você como cristão, devemos discernir e dizer se é certo ou se é errado. Agora, qual é a minha intenção nesta palavra? Qual o desejo do meu coração em começar a falar sobre essas coisas? Meus amigos e meus irmãos, não quero aqui condenar ninguém. Não é a minha intenção trazer nada que venha condenar, mas sim trazer luz sobre o que é certo e o que é errado. Há muitos que se dizem evangélicos. Aqui não estou citando o nome, mas tem muita coisa que eu, como cristão evangélico, como cristão que quero viver um evangelho legítimo, como está escrito em 2 Timóteo 2:5, meus amados irmãos, não é uma questão de condenar ninguém, mas é uma questão do que é certo e do que é errado. Um dia desse eu estava passando em frente a uma igreja e o pastor dizia: peguem a vara. E todos que estavam sentados nos bancos pegavam aquela vara e batiam com a vara no banco. E aquele pastor dizia: bate no diabo.
bate no diabo. Isso, vamos derrotar Satanás. E eles começavam, aquele monte de pessoas, igreja lotada, e aquele monte de pessoas com aquela vara de pescar, batendo, diz ele, batendo em Satanás. Como que eu posso engolir alguma coisa desse tipo? Eu não estou julgando a vida de ninguém. Eu estou julgando a situação. A situação, ela é muito estranha. E eu e você somos evangélicos, precisamos entender que nem tudo que aqueles que estão liderando e dizendo ser evangélicos estão ensinando algo que está na palavra de Deus. Como que eu e você vamos vencer Satanás batendo com uma varinha? Olha, aqui em 1 Coríntios 11:13 diz assim: julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Presta atenção, eu não quero em si entrar nesse julgamento, nesse mérito, mas o que eu quero mostrar para você é que a palavra de Deus em muitos momentos pede para eu e você julgar uma situação, mas não uma vida, não uma pessoa. Então nós, como evangélicos, precisamos dar nomes aos bois. Quem são aqueles que são evangélicos? Quem são aqueles que são considerados evangélicos? Um dia desse, tinha um pastor que estava em cima de uma mulher, dizendo que ela ficaria fértil, porque ele estava colocando a sua os seus membros sexuais nela, dizendo que ele estava ungido para encostar nas mulheres que precisavam engravidar. Diz para mim, você concorda que não deve julgar se isso é certo, se isso é errado? Diga para mim, quem são os evangélicos? Evangélico é aquele que vive o evangelho. Se no evangelho nós descobrimos que o que os homens que se dizem evangélicos ensinam em desacordo com a palavra de Deus, não os considere evangélicos. Agora tem um pastor homossexual. Bom, eu não sei de onde saem esses pastores. Quais foram os seminários que eles se formaram? E qual a denominação que considerou esses tais como evangélicos? Há muita gente se intitulando pastores, e essas pessoas têm a motivação em poder e em grana. Essas pessoas não estão aplicando a palavra de Deus. Quem são e quem não são os evangélicos? Tem muitos cantores evangélicos que não são evangélicos. Por que não são evangélicos? Porque vivem nas noitadas. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo que o perfil dessa pessoa que está cantando na igreja ou nas igrejas são famosos. Elas não têm um perfil de uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se o certo e o errado na vida dessas pessoas é fácil de reconhecer, por que nós temos que considerar evangélicos? Sabe por quê? Porque o nome de Cristo está sendo envergonhado e o corpo, ser evangélico é um corpo. O nosso corpo não pode ser considerado um corpo imundo.
Então, eu não estou aqui condenando pessoas, eu estou explicando que a palavra de Deus nos mostra em muitos, eu não vou citar todos os versículos, mas você pode comigo aí, buscar e perceber que nós, na Bíblia, não podemos condenar ninguém. Mas se aquela pessoa está vivendo um momento errôneo da palavra de Deus, é ela com Deus. Mas como posso eu considerar evangélico alguém que é um cachaceiro? Eu não preciso dar nome aos bois nesse ponto, porque todo mundo sabe quem são as pessoas que cantam nas igrejas e que são alcoólatras. Todo mundo sabe quem estão nas igrejas e estão vivendo uma vida de prostituição. Nós sabemos quem são as pessoas que estão usando o nome de evangélicos, mas estão arrancando dinheiro do povo. Nós sabemos quem são aqueles que se dizem evangélicos, mas não praticam a palavra. Por que não praticam? Porque não demonstram com a sua vida natural que pertencem a Deus. Porque a palavra diz uma coisa e ela está demonstrando outra com a vida dela. Um dia eu ouvi a Sara Shiva pregando e ela falou: hoje eu não vou cantar, Deus mandou eu pregar. E eu quero lhe dizer que antigamente, quando eu não era evangélica, eu tinha muitas formas de pegar homem. E hoje eu estou dentro da igreja e vejo as irmãs nas igrejas com todos esses meios que eu utilizava para pegar homem. A mulher tem cofrinho embaixo, cofrinho em cima, todo tipo de roupa sensual que leva os irmãos a pecar. Meus amados irmãos, nós não estamos aqui nem temos o poder para condenar a vida de ninguém. Pelo contrário, a nossa palavra tem que ser para salvar. Mas a palavra de Deus diz que os evangélicos precisam se separar para Deus e Deus o receberá. A palavra de Deus diz que se nós não tivermos uma vida consagrada, Deus não ouvirá a oração. Por isso, muitos de nós estamos aceitando coisas intragáveis dentro de nossas igrejas. Hoje em dia eu vi um vídeo do Michael Jackson evangélico, um cara que faz uma dança ridícula e as igrejas estão chamando esse tipo de pessoas, ridicularizando o altar de Deus com danças ridículas. Nós precisamos levar o evangelho a sério. Não estou julgando pessoas, estou julgando o que é certo e o que é errado, que a palavra nos ensina. Ela me dá direito de julgar se uma pessoa deve orar, se uma mulher deve orar com a cabeça descoberta ou não. Se ela me dá direito a esse ensino aqui, ela me dá direito também de falar a respeito de várias situações, se está certa ou errada. Esta é uma brecha, mas existe tantos outros versículos. Meus amados, o que é ser evangélico? O que não é ser evangélico? O que é ser evangélico é agir como os evangelhos nos manda, nos pede. O Novo Testamento nos ensina tudo de como devemos seguir a Jesus. Mas muitos estão usando a Bíblia, criando situações para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para viver os benefícios desta vida. Muitos com carros caros, através do que faz, diz eles, para Deus. Para Deus, eles estão enriquecendo. Para Deus, estão empobrecendo a vida
das pessoas, porque o evangelho que chega é um evangelho aguado. Esta palavra tem o objetivo de trazer uma reflexão a respeito. Não aceite, não dê ouvido a todos que se dizem evangélicos, principalmente esses famosos que não tem mudança nenhuma na vida deles. Não há mudança. Pelo contrário, eles estão usando uma parte dos meios pela qual eles podem ganhar dinheiro. Se eles estão deixando de ganhar dinheiro aonde eles podem ganhar, eles estão imigrando para as músicas gospel. Não há mudança. Continuam na prostituição, continuam na mentira, continuam em todo tipo de erro. Volto a dizer, não estou julgando pessoas, mas estou julgando o que é certo e o que é errado. Por isso, esta é a minha intenção. A palavra de Deus não me dá autonomia para julgar ninguém, mas me dá direito de julgar o que é certo e o que é errado. Saia de perto daqueles que são líderes e que estão vivendo a vida e ensinando coisas erradas para você. Se você quer saber se alguém é evangélico, o que ele faz, procure na Bíblia, procure na palavra, e aí sim você verá se de fato ele é de Deus ou não. Deus nos ajude a caminhar em nossos dias sem a falsa idoneidade do Evangelho. 2 Timóteo 2,5. Deus nos ajude.